Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, nós estamos indo para o terceiro domingo, no qual nós estamos dentro da série de exposições na carta de 1 Pedro. Com a série, o nome da série, o tema dessa série de exposições é Peregrinos. Então nós trabalhamos já com o tema Peregrinos, mas escolhidos. Na semana passada nós trouxemos a verdade, como conseguimos louvar ao Senhor em meio às dificuldades. Trouxe uma pergunta ao nosso coração diante dos problemas: para onde os nossos olhos vão? E aí Pedro, na sua abertura à carta, ele nos leva a entender que no meio das provações, no meio dessa peregrinação, no qual é difícil, é dolorosa, nós temos que mirar os nossos olhos para uma verdade mais poderosa, que através de Deus e sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, e não só para uma viva esperança através da ressurreição de Cristo Jesus, mas também para uma herança que não pode ser destruída nem manchada, e que ainda o Senhor está reservando para nós a salvação, que um dia será completa, e que somos guardados pelo poder do Senhor. Trazemos essa verdade ao nosso coração. E hoje o tema da mensagem é uma fé provada. Se você gosta, de reparar grandes construções, no seu processo de construir grandes coisas, o processo de cálculo ele precisa passar por testes, amém? Mais testes sobre força, resistência, principalmente aonde? No seu fundamento. Então, eu amo ver vídeo de construção. Tem mais alguém assim, irmão? Mega construção, ponte, eu vejo sempre tudo, irmão. Mega ponte, fábrica, carro. Eu amo ver essas coisas. E aí é interessante quando você vai para esses prédios icônicos no mundo, sempre você encontra vídeo onde vai mostrar assim, a engenharia por trás, como aquilo está de pé, como que foi projetado aquilo tudo. Aí mostra aquele negócio negócio de ar lá, tubo de ar, para ver onde o ar está passando, põe que tem para balançar. Tem algumas construções que elas já são feitas para balançar um pouco. Olha que doideira, ela já é feita para balançar, porque se ela for totalmente rígida, quando vier algo contra ela, pega e rui, ela cede. Eu não sei, eu estou lembrando o nome de um prédio que ele é todo quinadinho assim, ó, lá no Japão, assim, não sei na onde, Coreia, não sei na onde assim. E tem uma bola gigante no meio dele que serve como um pêndulo. E é interessante, porque tem uma bola. Piada de família. E aí tem um pêndulo, irmão, no meio do prédio, que quando o vento vem, joga para o lado contrário, e por isso que ele está de pé. Só que quando a gente vai olhar então para essas grandes construções, elas precisam passar por testes. E se no teste ele vai ver se aquela estrutura ela suporta as condições que vai envolver tal projeto. E quando a gente vai olhar essas coisas, eu vou analisar a força do vento, tempestade, clima do lugar, essas coisas todas, para verem se aquilo vai suportar o que virá. E quando nós olhamos para a nossa vida e a fé que recebemos, vemos que essa mesma verdade ela é de uma forma aplicada. Só que nós somos mais complexos do que isso, que qualquer grande obra que você já viu. Por isso o nosso teste ele acaba sendo um pouco mais prolongado. Amém? Quem está tendo um teste prolongado, digo glória a Deus aí. É porque você é complexo, irmão. Eu sou complexo e o Senhor está nos transformando à imagem de Cristo, amém? E por isso nós vamos entender que a maior bênção que podemos receber é ter uma fé provada. Amém? Por isso hoje nós vamos ver ao nosso coração e nos deparar com o que traz alegria, como sentir alegria no nosso coração quando o homem e a mulher é provado por Deus em sua jornada de peregrinação. Abra sua Bíblia comigo, Você já está aí em 1 Pedro, e nós vamos ler hoje o verso 6 e o verso 7, e eu te peço, continue com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar durante a exposição. Versos 6 e 7 diz assim para o nosso coração: nisso vocês exultam, embora no presente
por breve tempo, se necessário, sejam contristados, sejam entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro continua a sua abertura da carta e ele diz: nisto vocês exultam, nisso vocês se alegrem grandemente. E a ideia que Pedro utiliza quando ele termina de trazer um motivo para louvarmos a Deus. Se você lembra, no verso 3 aí da sua Bíblia, ele começa a seção da carta: bendito seja Deus, Pai de Jesus Cristo, louvem ao Senhor. Ele começa com a ideia primeiro de louvar e bendizer ao Senhor, mesmo sendo forasteiros nesse mundo, porque fomos regenerados para uma nova vida. E agora ele traz essa mesma verdade e diz para nós: nisso vocês se alegrem. E nisso que? Em que os peregrinos de Deus devem se alegrar? Em toda a verdade que Pedro acaba de declarar aos corações de cada leitor. A verdade que Deus, por sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, para uma herança que não pode ser destruída e para uma salvação que está preparada para ser revelada. Nisso você se alegre. Se alegrem no fato de já terem recebido algo de Deus. Bendigam ao Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer por você, não por aquilo que você espera que pode ser feito ou quer que seja feito a você. Não, se alegrem em tudo que já foi feito ao seu respeito, que já foi declarada sobre você, que já é promessa pronta para a sua vida. Nisso você se alegra, porque em Cristo Jesus, mesmo que hoje forasteiros, peregrinos, perseguidos por uma sociedade que vai por tudo contra Deus, se alegrem, porque o Senhor, por sua grande misericórdia, te fez nascer de novo. E ao nascer de novo, Ele te fez para uma viva esperança, uma esperança que não se vai, que não se acaba, que permanece para todo sempre. E entenda, mesmo que tudo se perca nesse mundo, há uma herança preparada para você que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, incorruptível, está guardada para você. Se alegre nisso. Se alegre nisso, sabe por quê? Há uma salvação que há de ser revelada para você no último tempo, no qual já experimentamos hoje aqui, mas não em sua plenitude, mas vai chegar o dia. Se alegre que mesmo sendo perseguidos aqui, vocês ainda são guardados pelo poder de Deus. Nisso vocês se alegrem. Pedro vai trazer o nosso olhar para o lugar certo, para o lugar certo onde os nossos olhos devem depositar enquanto nós peregrinamos nesse mundo, enquanto caminhamos. Se alegrem por ser guardados por Deus, mediante a fé que recebemos de suas mãos. Pedro, ele continua fazendo que os seus leitores passem a olhar para o lugar certo. Primeiro, o fato de sabermos o que Deus tem feito e faz por nós. Segundo, o entender o fim e ver a vitória que está preparada para os filhos de Deus. Faz com que os nossos olhos mudem o que nós olhamos hoje. Sabe o que você cantou hoje? Tristeza e dor nunca mais, morte e choro nunca mais. E depois entendemos que isso não é simplesmente uma canção, mas é uma verdade declarada do Senhor. Entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, entender o fim muda o nosso hoje. Amém? Entender e saber o fim da história, mesmo que o hoje esteja doendo, muda o significado. Eu sei que no final tudo vai ficar bem. Porque em Cristo eu não sou simplesmente vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Por isso,
mesmo que hoje esteja doendo sobre você, mesmo que hoje a sua jornada está sendo difícil, lembre-se, há uma salvação reservada para você, e ela será reservada no último tempo. E com essa verdade queimando em teu coração, tudo que te ocorre hoje, aqui, pode até doer, mas não se compara para o que está preparado para ser revelado a você, meu irmão. Amém? Irmãos, quero que ninguém tenha essa notícia, mas imagine alguém recebe a notícia assim: você tem uma semana de vida. Tente imaginar um pouco isso só. Aí você fala assim: sexta-feira, seu último suspiro, meio-dia. Eu tenho certeza absoluta que todos nós mudaríamos toda a nossa semana. Amém? Os seus assuntos, as suas conversas, o seu trato com a família, perdões, o perdão que não estava sendo liberado vai ser liberado, a raiva, ressentimento que ainda está guardada vai ser abandonada, porque você sabe o seu amanhã. Mas aí é um paradoxo para mim e para você, porque você sabe o seu amanhã, só que nós não acreditamos. Essa é a tristeza para nós cristãos. Porque se de fato acreditássemos na palavra de Deus, o nosso hoje mudaria. Se você de fato acreditasse sobre o que já está revelado ao seu respeito para o amanhã, o seu hoje estaria diferente. E Pedro traz essa verdade para nós de novo. Lembre-se do que isso acontecerá no fim, Rodrigo. Há uma verdade, há uma salvação que irá ser revelada. E Pedro diz: não é uma possibilidade, é uma certeza. Se você foi escolhido de Deus e hoje filho dele, é uma certeza, guardado por Senhor, guardado por Ele, uma salvação reservada para você. Para você que serve ao Senhor, vive uma vida em busca da santidade, há uma verdade declarada. Por isso, o entendimento do fim muda o meu hoje. Hoje está pesado, mas eu sei que amanhã não haverá mais lágrimas nos meus olhos. Isso não é um escapismo do hoje, amém? Mas é uma certeza do amanhã. O Senhor já declarou verdades ao teu respeito. Creia nela e por ela vive. Vive por ela, porque a dor que você sente hoje não se compara com a salvação que irá ser revelada sobre a sua vida. E Pedro traz essa verdade porque ele está prestes para trazer uma outra verdade que todos nós gostaríamos de mudar em nossa jornada. O que, irmãos? Aprovação. Quem gosta de ser provado aí? Diga glória a Deus aí. Temos aí que gosta. Crente raiz é assim, irmão. É uma verdade que a gente mudaria, amém? Imagina o Senhor sentando com você lá na eternidade passada e falando assim: eu estou com esse projeto aqui, me ajuda a pensar nele. Provação, tudo para transformar os meus filhos à imagem de Cristo Jesus. Pastor, eu posso só um pedido? Isso aqui, ó, provação, tristeza, essa angústia aqui, tem como você tirar? Todo mundo tiraria, mas Pedro vai trazer para nós uma verdade que é intrínseca ao caminho do cristão: a aprovação. As provas que vêm e nos encontram nessa jornada. E aí Pedro vai dizer: nisso se alegrem, gritem de alegria, mesmo que no presente. Pedro vai dizer. Pedro primeiro ele traz assim: olha, lembra que eu já falei, porque eu vou trazer agora algo difícil. Nisso vocês se alegrem, gritem de alegria, mesmo que no presente. E você percebe que Pedro ele está trazendo, ele está custando a soltar a verdade. Ele fala: mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que Pedro está trazendo aqui é para aliviar, porque ele já estava escrevendo para um povo frágil. Irmãos que tinham perdido já famílias, parentes, por seguir até então Cristo o caminho, abandonados, sem o seu emprego, sem a sua família, como nós falamos no domingo passado, perdendo a possibilidade de uma herança, de ter o nome da sua família estendida por um tempo, por todo o tempo.
E aí Pedro vai dizer: nisso se alegre, mesmo que, se no presente, por breve tempo, e se necessário, forem contristados por várias provações. Pedro está trazendo ao coração, para mim e para você, e grava isso no seu coração nessa noite: se alegrem no que não se vê, mesmo que diante dos seus olhos paire a dor. Se alegre naquilo que não é palpável, mesmo que a dor seja imensa diante dos teus olhos. Encontre motivo no que é eterno para trazer o regozijo ao seu coração. Se apoie nisso, porque é nesse lugar que somos convidados a caminhar. É nesse lugar que tem preparado para nós. Porque Paulo vai trazer a mesma coisa diante de nós. Eu não ando pelo que nem que vejo, nem que sinto, mas eu ando pelo que eu creio. Quem crê que há uma salvação para ser revelada, diga: se eu creio. Eu creio. Ande por ela, mesmo que doa hoje, mesmo que você esteja sofrendo hoje. O Senhor te trouxe aqui para dizer: tire os seus olhos da dor. Há uma verdade preparada para você. Há algo separado para você. Isso não quer dizer que não iremos sofrer. Pedro está dizendo totalmente ao contrário. A mensagem de que o crente não sofre é mentirosa, meu irmão. Se você ainda escuta e acha que é verdade, eu tenho que te contar, é mentira, né? Não sofre e sofre, amém? Não sofre, não sofre. E está preparado para nós. E sabe o que é o negócio? A gente prefere ouvir falsos mestres ao ouvir o nosso Senhor que diz: vocês serão perseguidos, porque perseguiu a mim. Jesus diz isso, mas nós preferimos acalmar os nossos ouvidos com alguém dizendo: não há perseguição para você. Você é blindado, protegido, a menina dos olhos do Senhor. Mas não há uma provação separada para nós. Só que aí nós temos que entender que Pedro utiliza o termo provação, pois aqui, agora ele não está falando da perseguição que os filhos de Deus sofrem por serem escolhidos por Deus. Ele não está falando da tentação, o mau desejo que flui do nosso coração e que nos leva a cair em pecado. É o que Tiago vai trabalhar, amém? Tiago vai falar sobre tentação um pouco mais à frente na sua carta. Mas Pedro, ele usa o termo que está totalmente, uma ação que está ligada diretamente a Deus Pai, a provação. O que Pedro está trazendo para mim e para você aqui é dizendo o seguinte: se alegre, porque o seu Deus, o seu Pai, irá te provar. Pedro não está falando assim. Agora Pedro ele exclui a sociedade que abandona, porque Pedro começa a carta dizendo isso: vocês são forasteiros na diáspora, vocês que hoje são expulsos pela sociedade, continuem firmes no Senhor. Não, Pedro agora muda o sentido. Há um outro tipo de prova separada para vocês, aleluia. Não é feita pelo diabo, não é o diabo que está cirandando, é Deus provando. Há alguma ação ligada com o Senhor. As provas que nós enfrentamos são enviadas, permitidas e realizadas pelas mãos do Senhor. Mas algo para mim e para você: o nosso Pai não nos deixa no escuro diante da nossa jornada na peregrinação. Entenda, as provações são por breve tempo e somente no presente, amém? Aleluia, irmão. Pastor, você não está sabendo, você está precisando tomar um café comigo. Eu tenho sido provado por tantos anos, para mim não está sendo breve. Porque às vezes a gente pode ficar em choque assim: mas o que é isso? E esse breve que o meu não está sendo breve? Só que aí a brevidade que Pedro está trazendo aqui está ligada em comparação com o que é eterno, irmão. Amém? Porque a gente não vive mais pelo que é passageiro. Amém? Glória a Deus. Aí Pedro diz assim: quando eu entendo pelo que vivo, se torna breve. O que é 70, 80 anos de provação
em comparado com a eternidade. Amém? Vamos pensar aqui se Deus estiver preparado para algum aqui. Tá não, irmão, em nome de Jesus. Pode. Para ser provado até uns 90, na vida toda, a vida difícil, a prova da fé, labuta, trabalho, luta, peleja é crente, né? Peleja é mais de crente, peleja. E aí o Senhor fala assim, não, mas o que isso é comparado com a eternidade? Não é nada. É breve, é momentâneo. Quando se comparado com aquilo que é eterno, todo sofrimento e provação aqui, ela é leve e momentânea, comparado com o que está reservado para você na eternidade. Pode estar doendo hoje, meu irmão. Pode estar doendo há anos, mas ainda assim é breve, porque é uma eternidade preparada para você. Há uma eternidade com o nosso Deus reservada para nós nos céus e na nova terra. Por isso, breve. Vem do Senhor, mas Ele não nos deixa no escuro. E Pedro vai trazer para nós, é somente no presente. Porque o fim da história já nos revela que na eternidade com Deus Pai, toda dor, toda lágrima e todo sofrimento cessará. E é maravilhoso quando o Senhor vai organizando as coisas. Eu não mandei o meu esboço para a Yara e para a Aline. As canções foram escolhidas por mais tempo. E as canções totalmente ligadas que a gente ia trabalhar hoje. A provação é somente no presente, porque já há uma verdade declarada para mim e para você. A lágrima, a dor, o sofrimento, o luto, a perda não haverá na eternidade. É breve, é por breve tempo, e é só no presente, é só para o agora, porque quando encontrarmos com o nosso Senhor, todo o sofrimento cessará, toda dor acabará, as lágrimas serão enxugadas, tudo se passou, e a palavra declara para mim e para você: eis que todas as coisas agora são feitas novas, uma nova realidade, um novo tempo sobre mim, sobre você que somos corpo e igreja de Cristo. Por isso Deus diz: eu provarei vocês, mas não deixarei vocês no escuro. É por breve tempo, e é só no presente, é só no hoje. Mas eu te convido a olhar para o amanhã, para aquilo que é eterno. E Paulo vai dizer isso na carta aos Colossenses: se nós ressuscitamos com Cristo Jesus, olhamos agora para as coisas que são do alto, fixamos os nossos olhares naquilo que é eterno e não nas coisas aqui de baixo. Olhamos para o Senhor aonde Ele está sentado direito do Pai, que os nossos olhos estejam fixos naquilo que é eterno. Porque se você esquece a eternidade, o hoje perde o sentido, meu irmão, o sofrimento perde o sentido. E aí nos unimos a Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se amanhã não há eternidade para mim e para o Senhor, comamos e bebamos, porque amanhã haveremos de morrer. Mas o Senhor traz para mim e para você que somos filhos de Deus. Para nós não é assim. Para você não é assim. O amanhã não é um fim de uma vida onde não tem sentido, mas o amanhã é uma certeza de uma eternidade revelada ao nosso respeito. Nisso apoie o seu coração. É por breve tempo e é só no presente. E é interessante que Pedro ele usa outro termo aqui. Ele vai dizer assim: olha, se necessário. Mas você lembra que nós somos o que, irmãos? Complexos. Quem sabe que você é necessário ser provado aí? Pode levantar a mão, irmão. Tu conhece vocês, irmão? Sabe que eu conheço vocês? Porque eu conheço a mim. Pedro está só dando uma seara, gente. Se necessário, não estou julgando vocês. Se for necessário. Mas todo mundo sabe o que? Que é. Eu sei que eu preciso ser provado, mesmo que eu não queira.
Eu sei que eu preciso ser apertado pelo Senhor. Nós sabemos que precisamos, mesmo não gostando de ser provados, sabemos que necessitamos das provações. Sabe por quê? A provação, meu irmão, te fortalece, ela te amadurece, aproxima você de Deus e do corpo de Cristo Jesus. E diante das nossas reprovações, sabemos da grande necessidade que temos de sermos o quê? Provados. Irmãos, toda vez que a gente eu sempre falo aqui que nós somos os resultados das provas que nós enfrentamos. Das provas é dele, né? Está dando mancando depois, né? Nós somos o resultado das lutas que enfrentamos. Você pode até olhar para trás e lembrar de momentos felizes da sua vida, marcou, você vai lembrar, mas o que te fez ser o que você é hoje são as batalhas que você travou na sua vida, e com as provas não são diferentes. É o que muda o seu olhar para o Senhor, e no momento que te fortalece, no momento da prova, você corre para Deus, sabe? A gente começa, Deus está pesando a mão, e nós ficamos, né? Nós vira crente mesmo, a gente passa até na igreja dele todo dia. O cansaço que a gente sentia some quando a gente é provado. A gente passa a amar o corpo de Cristo, passa a amar o irmão que senta do nosso lado, Ju. O irmão que é chato, mas não existe irmão chato. Existe a nossa cabeça que julga o irmão. Todo irmão é legal e abençoado, amém? Aleluia, irmão. Por isso independe de quem nós vamos morar perto, né, Lívia? Amém? Está no céu. Qualquer um é bênção. Mas quando eu entendo que eu necessito da aprovação, porque ela me amadurece, quando eu sou provado, a minha fé ela é forjada, quando eu sou assim amassado pelo Senhor, nós nos aproximamos de Deus, conhecemos Deus de uma nova forma, de uma nova perspectiva. Isso nos amadurece, nos fortalece. E diante das nossas reprovações, aí nós sabemos ainda mais a nossa grande necessidade de ser o que, irmãos? Provado. Porque o alvo de toda prova é o que, irmãos? Aprovação, e não reprovado. Amém? Tem algum professor aqui? A gente está aí, né, gente? Tem mais professor aí hoje? Cadê? Tem mais nenhum professor aí não? Tia Renata, Marilene, Camilo. Quando vocês montam uma prova, vocês montam para quê? Eu quero que o Senhor seja aprovado. Ou vocês não são assim? Revela o coração e agora. Aleluia, glória a Deus. Socorreu os meninos lá dentro na lanterna. Irmão, aí que não vai me ver mesmo. Me peça o celular aí, cara. Aleluia. Sem vergonha. A gente sabe que nós estamos sendo reprovados, a gente culpa quem para eu passar para a prova novamente? É o Senhor, é o diabo, é não sei o que, é a circunstância, mas você sabe no fundo que você não foi aprovado. Você sabe que você murmurou mais do que devia. Você sabe que a sua postura diante daquela prova não foi aquilo que você sabe que o cristão precisava ter. Por isso, como somos falhos em nossas provações e sabemos disso, nós temos que entender que a prova ela vai retornar, irmãos. Amamos culpar Deus como aquele que perde a mão em nos provar.
Mas o Senhor está aqui e Ele vem com o alvo de quê? De transformar você à imagem do seu Filho, de Cristo Jesus, e por isso a aprovação. A prova está aqui, irmãos, para te aprovar, amém? Mas enquanto formos reprovados em tais atitudes, entenda, irmãos, ela vai voltar. Não é porque o Senhor é mau, não é porque o Senhor não gosta de você, mas não, é porque Ele quer ver você avançando naquilo que Ele colocou diante de você. Por isso que a luta volta, porque nós sabemos que eu me posicionei de uma forma que eu não deveria. E aí Pedro vai trazer uma outra maravilha, verdade. Seremos provados por um tipo de provação, irmão? Como está na sua Bíblia aí? Quantas? Algumas? Não. Várias provações. Aleluia, irmão. Glória a Deus. A promessa do Senhor para mim e para você, e por que nós trabalhamos com uma promessa? Porque o Senhor não nos deixa enganado. Nós não seremos provados somente por um tipo, mas por várias provações. Porque Deus sabe o que precisamos, sabe que somos filhos de Deus e que agora precisamos nos transformar à imagem do seu Filho. E esse processo é demorado e variado, porque temos várias coisas para mudar, fortalecer e transformar. E o Senhor sabe de cada detalhe de nossas vidas. Por isso são várias. Irmãos, eu gostaria muito de falar, irmãos, trazer uma palavra assim abençoada para falar que não tem problema para nós, que a aprovação é uma só. Meu sonho, irmão, trazer uma mensagem dessa. Mas nós levamos o nosso pensamento cativo à palavra de Deus. E o que o Senhor traz para mim, para você nessa noite, Ele preparou para você várias provações. Aleluia. Porque Ele está te transformando à imagem do Filho Jesus. Me dá o controle aqui. Posso subir aqui, Gabriel? Vai perder o áudio dessa parte, amém? Irmãos, então o processo de prova é demorado. Deu, Gabi. Ele é demorado, variado, porque temos várias coisas para ser transformados. Por isso eu e você seremos provados e entristecidos por várias provações, porque Deus está nos transformando à imagem de Cristo. Mas entenda, Deus não perdeu o controle sobre nada, amém? Deus não perde o controle. É necessário, são várias, entristece, mas é um breve tempo. Em todo o tempo a palavra diz para nós: o Senhor está no controle de tudo. No fim dos tempos, quando o Senhor vai dizer assim: por amor, por cuidar daqueles que são seus, eu vou abreviar esse tempo. O Senhor não nos deixa enganar. O Senhor não mente para você. Se você está aqui hoje revoltado com a igreja, revoltada com o Senhor, porque você acha que Deus te enganou, entenda, você confiou em um falso Deus pregado por um falso mestre. E Deus está te chamando de volta hoje. Eu nunca te escondi o caminho, eu nunca te escondi o que você passaria. Eu sempre fui o mais claro possível, porque eu sou a luz dos homens, e em mim não há trevas, não há escuridão, não há nada encoberto na minha mensagem para vocês. Eu sou o caminho, vai passar por várias provações, vai ser perseguido, mas bem-aventurados serão quando de todas as formas mentirem ao seu respeito por amor à justiça. Essa é a mensagem de Cristo Jesus a nosso respeito. Sabe qual a outra? Eu sempre estarei com vocês. Sabe outra verdade a você? A salvação está reservada para você. Sabe outra verdade a seu respeito? Você está guardado pelo poder de Deus. O Senhor não esconde nada. Seremos entristecidos por várias provações?
Sim. Queríamos que fosse assim? Não. Mas quem é aquele que pode dar conselho do Senhor? Qual é a mente? Mas é por breve tempo. E é só no tempo presente. Porque há uma eternidade já reservada para vocês, sem dor, sem choro e sem morte. E antes de trazer essa verdade, primeiro Deus nos faz olhar para a viva esperança. Antes de trazer a verdade sobre as provações, Deus primeiro faz os nossos olhos irem para a viva esperança, a novidade de vida, a herança e a salvação que não pode, que está reservada para nós. O Senhor foca os nossos olhos nesse lugar para depois trazer, olha, há isso aqui guardado para vocês, mas a mesma mão que guarda você e que te dá essa novidade de vida é a mesma mão que também te prova. E aí nós poderíamos pensar, mas como assim? Eu sou filho de Deus e ele tem que passar por provações? Eu já ouvi o argumento de Deus é amor, eu já sofri demais sem o Senhor, e eu duvido que Deus é capaz de me fazer sofrer. Com muito amor, eu assim no dia que eu tratei com amor, a vontade é de falar assim, não, você está totalmente equivocado, você está suruba, só forte. Não foi essa a promessa do Senhor para nós. A gente prometeu o seguinte: eu vou te fazer passar por provações, mas eu estarei lá. Eu te farei passar. Não é obra do acaso, não são as circunstâncias da vida, sou eu que te levarei para esse caminho, mas eu estarei com você. E aí no versículo 7, lembra? O Senhor não me deixa no escuro, amém? Fala comigo, se o Senhor não me deixa no escuro. Pedro traz um motivo agora. Verso 7 ele diz, olha, para quê, amém? O que é isso aí, irmãos? O motivo. Vocês serão o tempo presente, por breve tempo, se necessário, conquistados por várias provações. Para quê? Para um motivo. Ele vai dizer para nós: para que a fé de vocês se mostre valiosa. Entenda aqui, irmãos, a fé inabalável é a que já se abalou. A fé que mostra a sua força foi a que já foi testada. Mas o nosso crente velho gosta de julgar crente novo, amém? Vamos aqui abrir o nosso coração. Nós amamos ver novo convertido, irmão, feliz, correndo, feliz com as provas. Aí nós falamos assim: ah, coitado, eu sabe de nada, coitado desse menino inocente. Nós gostamos disso. Por quê, irmão? A nossa fé já foi o quê? Já apanhamos tudo até lá, irmão. Já sofremos, já choramos, já achamos que não ia dar conta. E todo mundo que está aqui um dia já achou que não ia dar conta, e você deu conta. Mas não é você que deu conta, é aquele que declarou a seu respeito, que te fez passar por isso. Todo mundo aqui já passou por uma situação assim: essa vez eu não resisto. Mas vai, que é o Senhor que segura em nossas mãos e nos leva. E aí quando a gente olha para isso, quando a gente vê a fé, o que é que Pedro vai dizer? Passamos por essa provação para que a fé seja amadurecida. A fé madura é a fé que já foi provada e testada por várias e várias vezes. Imagina se eu chegasse para vocês e falasse comigo assim: pastor, eu preciso fazer uma cirurgia, estou com um problema de alguma coisa aí. Pensa num problema de alguma coisa aí. Aquele problema que arranca para nada, porque tem que arranca direto. É isso, não é? É isso mesmo? Arranca não, você está morto. Aí eu falo com você assim: eu estou usando um negócio simples, irmão. E eu chego com você assim: Cássio, tem ali no hospital ali uma máquina para essa cirurgia, que ela é a mais avançada do planeta. Pensa na cirurgia melindrosa, uma máquina assim, mais evoluída, mas nunca foi testada em ninguém. E também tem um médico que acabou de sair da faculdade, melhor da turma,
mas nunca fez nenhum atendimento, ele não sabe nem escrever feio ainda, ele escreve normal, e ele que quer te operar. E também do lado aqui, esse senhorzinho aqui, ó, que já opera, já faz essa cirurgia por 15 anos, um maquinário antigo, mas quase 100% de cirurgia aqui, bem sucedido. Para onde você iria? O senhorzinho, irmão, com a mão tremendo e com o olho fechado. Vai vir para quê? Por que a gente iria? Por experiência, porque ele foi provar, testar. Aí quando o dia que deu errado a cirurgia, ele continuou lá e não parou. Eu falo assim, não, eu vou ir nesse trio. Porque a gente olha para uma fé testada e provada como uma fé madura. E Pedro, eu falo algo agora parecido com o que encontramos em Tiago. Tiago abre a sua carta dizendo que, irmãos, sejam alegres pelo fato de passarem por várias provações. Aí não é coisa de Pedro, é coisa de Deus, amém? Tiago diz: se exultem, alegre, abre um sorriso pelo fato de passarem por várias provações. E aí Tiago continua, sabendo que essa prova é a prova da fé para produzir perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa, para que sejamos o que? Maduros e completos do Senhor. Pedro utiliza a provação como algo que vem agora para purificar a nossa fé, provar a existência da fé e o nosso valor. A prova que eu e você enfrentamos é para provar, polir e mostrar a força e o valor da fé que de Deus recebemos. E Pedro utiliza o termo, então ele compara com o ouro, algo valioso para todo mundo, que é lançado no fogo para tirar as impurezas e ficar somente o que há de mais valioso ali. Só que mesmo que damos mais valor, ainda é perecível, continua sofrendo desgaste, derrete com fogo. Mas Pedro vai dizer: a nossa fé, quando provada por Deus e nele confiado e firmados os nossos pés, quanto mais fogo, quanto mais provação, mais valiosa ela se mostra, mais madura ela fica e mais perseverantes aprendemos a ser. Por isso o Senhor não se cansa em nos provar. Olha para trás agora segundos. Lembra agora do momento que sua fé foi provada de uma forma grandiosa. Para outros aqui que a gente conhece, essa fé ainda está sendo provada por pouco tempo. Aqui, diante dos seus olhos, a dor ainda para diante dos olhos. Olhe para esse dia no qual você diz assim: eu não vou suportar. E aí você faz o que? Os filhos de Deus são atraídos para onde? Para mais perto de Deus. É o que eu mais falo diante da dor, diante da perda, diante do luto. Aprendemos isso quando nós estudamos Jó na EBD. O Senhor não se importa com a sua reclamação para com Ele. O que Ele quer é você perto dele, no momento da dor, no momento da tristeza. Chega e diz para Ele: Senhor, eu estou aqui de coração aberto, eu não entendo o motivo e por que isso está acontecendo comigo. Ele quer que você faça isso, porque é nesse lugar que Ele te cura, irmãos. É porque não há outro lugar para sermos curados. Aí lembra desse dia, desse momento, você sabe: eu saí mais perseverante, mais maduro, mais forte do que eu era. Isso é a forma que o Senhor decidiu nos fortalecer, irmão. E glória a Deus por isso. Vai ser assim. E bendito seja o nome do Senhor. Seremos provados, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, seremos aprovados em cada situação que o Senhor se levantar sobre nós. Pedro sabia isso de forma íntima, porque há um pouco tempo, quando Jesus declara: nessa noite todo mundo vai o quê? Me abandonar. Levanta, irmãos. Levanta um cheio de fé. Pedro cria, irmãos, demais. O que Pedro tinha ali? Fé, mas fé no lugar errado. Fé em quem? Nele mesmo. E ele é o melhor, ele apontou para os outros discípulos tudo. Pedro é o que dedura ainda. Esses aí, ó,
É igual nós quando apontam para os crentes, vocês é crente segunda categoria, eu sou o crente de verdade. Pedro fez isso, irmão. Esses aí, Jesus, ó, tudo pode abandonar. E eu até acredito também, tá? Porque eu ouvi umas conversas. A filha desse jeito. Estava ouvindo uma conversa no canto da mesa lá, ó. Você está certo, hein, Jesus? Mas eu nunca. Ainda que todos te abandonam, eu nunca te abandonarei. Pedro tinha fé, irmãos. Pedro cria. A fé de Pedro foi provada, foi abalada. Ele cessou, porque o que o Senhor declara acontece, irmãos, amém? Nabucodonosor vai dizer isso. Olha só, o rei, quem é capaz de parar os intentos do Senhor? Jesus declarou para todos. A fé de Pedro provada, abalada. Mas nós encontramos Paulo trazendo o que acontece com Pedro. Paulo vai dizer assim: há uma tristeza que é segundo o mundo, gera remorso e gera morte. Mas há uma tristeza que é gerada e é segundo Deus. E essa tristeza, ela gera arrependimento, transformação e o lançar diante dos pés corretos. E é o que acontece com Pedro quando a sua fé é abalada, quando Pedro se depara dizendo: as minhas palavras não são nada. Por isso eu estou aqui para você, se a garantia sua, que você vai se levantar amanhã crente, é do que você acredita, do que você é capaz, a sua fé é fraca. Se eu te perguntar hoje aqui, o que te garante acordar cristão amanhã, for a sua fé, o que você acha a seu respeito, a sua fé é fraca. É o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha fé nele mesmo. Eu nunca te abandonarei. Mas o Senhor trouxe a verdade dele, a sua fé no lugar errado, depositada na pessoa errada, confiando no homem. Essa fé sempre ruirá, mas eu te trago para mim e gera em você a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Pedro sabia: a minha fé foi estremecida, abalada, a minha dificuldade, a minha fraqueza foi exposta diante de mim e diante de todos, mas hoje eu levanto mais forte, mais maduro, porque eu me entrego ao Senhor. Sabe qual que é a minha certeza? Que amanhã eu vou levantar, vou acordar cristão ainda dele? A fé que Cristo tem e depositou no meu coração. Não é por mim. Se eu confiar em mim, é igual Pedro, irmãos. Se você bater no peito e agora falar assim: por mim, eu nunca. Você dá um passo, já não estiver fora de ter traído e abandonado o Senhor. Mas se você continua com o coração humilde, que entende que é pobre de espírito, lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurado, feliz, pleno, é aquele que olha para si e entende: eu sou pobre de espírito, e por isso eu preciso me lançar diante do Senhor. Esse é bem-aventurado. Mas o que se apoia na fé que vem do Senhor, olhe para Jesus Cristo e veja os dias, o autor e mais do que, irmãos? Ele é o início e o que sustenta. Ele é o início e o que termina. E sabe o que a gente tenta fazer? O Senhor nos chama, a gente começa por Cristo. Chega no momento da caminhada, a gente é provado, vira cascudo, crente firme. Fala: Jesus, não cansa não. Tem um irmãozinho que converteu agora, ó, pode para ele, porque agora eu estou. A palavra diz: não tire os olhos do autor e consumador da sua fé. Continue olhando para Cristo Jesus. Quando a nossa fé é provada e permanecemos de pé pela força do Espírito Santo, há um outro resultado. Não só a nossa fé é valiosa e se mostra madura, mas o resultado gera louvor, honra e glória a Deus Pai. Porque aqueles que de fato são de Deus, ele não consegue gloriar em si mesmo. E se você está aqui, foi provado e passou pela prova e falou assim: você não tem noção como que eu sou forte. Irmão, você está à beira de passar pela prova de novo. Mas aquele que acaba e fala assim: se fosse por mim, eu já tinha desistido. Mas alguma coisa aconteceu no meu coração e eu consegui ficar de pé.
esse sim está tendo a sua fé mais valiosa do que o ouro, porque ela está passando pelo ouro, pelo fogo, mas continua firme. E Pedro vai usar esse mesmo termo um pouco mais à frente. Vocês estão aí olhando para as provas como se fosse um fogo ardente estranho que vem em vocês? Eu já estou te avisando há muito tempo, vai vir várias, mas não se apoie em você mesmo. Entenda, precisamos ser provados para ver a nossa fé mais valiosa que o ouro que se perde. Quem já foi provado aí tem aquela sensação de passar e ficar alegre, ficar assim, eu permaneci. Quem já teve essa sensação assim? Glória a Deus, venci, passei pelo deserto. É o que a gente começa, né? Trazer as palavras de crente. Passei pelo deserto, pela peleja, né? E aí, irmãos, o Senhor está dizendo assim: amém, curta essa semana. Semana que vem nós nos encontramos no mesmo canal. Amém, irmão? Culpa de Deus não, culpa sua, é por você. Amém? O que Paulo fala em Romanos 8, quando a lei foi fraca para nos levar à salvação? Qual era o problema da lei, irmão? Onde estava a fraqueza da lei? A nossa carne, que era pecaminosa. Não há problema em Deus, o problema é nosso. Por isso que devemos entender que somos pobres de espírito, dele e de perto do Senhor. Eu não posso sair. Ele não é só o caminho, mas é o que nos conduz ao próprio caminho. Amém? Por isso a nossa fé provada, ela redunda louvor e honra ao Senhor. Para encerrar, tem uma canção dos Arrais chamada Outono, música maravilhosa, letra linda, e tem um momento que a letra diz assim: provado fui com fogo. Eu estou lembrando da canção agora. Mas onde está o ouro eu sei. E ele termina: somente uma fé que se abalou inabalável. Ele faz isso na luz na hora. Somente uma fé que se abalou inabalável. Então, se você é provado, se você já foi testado e continua, é uma certeza para você: você é filho de Deus e o Espírito dele habita em você, porque é ele que te sustenta e te mantém de pé. Coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.